Fala, você que me segue no canal, sou o Kennedy Araújo e eu estou aqui para falar um tema, mas é de desenvolvimento pessoal também e espiritual. Sim, é um tema que engloba todas as áreas da nossa vida. E eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, senão essa aqui já tem muitos anos me acompanhando, no Salmos 37. E você pode abrir sua Bíblia para conferir, não ficar apenas nas minhas palavras, leia a palavra e diz assim, ó, verso 1: Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, ainda assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Aí tem um verso bem famoso, né? Entregue o caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E algumas versões falam, mais ele fará. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então, esse tema aqui é confiança, né? É fé. Fé. Sabe aquele papo de coach que você fala, já veio o coach falando na internet, ele fala assim, ó, acredite em você mesmo, vai lá, empreenda, mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você esteja começando do zero, vai lá, faça com o que você tem. Sabe esse discurso que você pode estar vendo na internet já há alguns anos? Eu vejo isso e eu gosto particularmente porque esses temas me ajudaram a estar aqui hoje com empresa, trabalhando na própria empresa, né, empreendendo há mais de 10 anos. E antes eu tinha aquela visão, eh, exagerada, assim, eu falava: "Não, esse pessoal só sabe mentir na internet", mas a verdade é que eles tiveram fé neles mesmos e muitos têm fé em Deus também. Assim como aqui no salmo diz: "Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos". Então, se você vê alguém na internet que você analisa essa pessoa e você sente que ela é má, ou que ela é perversa, talvez o jeito que ela trata as pessoas ali, eh, você já pode lembrar desse verso aqui, deixar de seguir essa pessoa e não se aborrecer, porque aquela pessoa, ela tem a sua personalidade e Deus pode transformar ela também. Mas como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Ou seja, quem é perverso, quem é mau, logo passa, some do mercado. Confie no Senhor e faça o bem. Aqui é a sua parte. Você precisa confiar em Deus e fazer o bem, independente do que as pessoas falarem de você. Você está fazendo o bem, Deus está vendo. Quem está recebendo o bem que você faz vai ser grato a você. Por exemplo, se você já ajudar alguma pessoa. E assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Então deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Aqui entra a oração também. Você fala com Deus, pede para ele atender os seus desejos. Vou dar um exemplo para empreendedores, alunos e alunas que eu tenho aqui. Para quem não sabe, eu dou aula de marketing, tráfego e vendas. Eu ensino pessoas, eu dou consultorias para empresas e nós temos uma agência que presta gestão de tráfego também, o serviço de fazer anúncios e trazer leads, né, clientes qualificados ali. E nesse meio eu já vi muitos empresários falando: "Nossa, eu vou fechar a empresa, eu vou desistir, porque está difícil, muito imposto, muita coisa acontecendo". E, enfim, nesse meio nós precisamos manter a fé, não olhar para os homens maus, mesmo que eles estejam no governo ou qualquer local. Aqui eu não quero entrar nesse tema de governo, mas assim, a gente sabe que os governantes muitas vezes são maus pelas atitudes deles. Eles são maus com o pobre, com o rico, com o super rico, enfim. Então você olhe por essa ótica, talvez você não veja assim, e olhe e analise como eles são maus. Então o que acontece? Não se aborreça por causa do homem mau. Salmo 37, verso 1. Tenha fé em Deus, deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração.
Talvez você tenha o desejo de crescer sua clínica de estética, assim como minhas alunas que podem ver esse vídeo. Talvez seja sua oficina mecânica, sua hamburgueria, sua pizzaria. Talvez você esteja na CLT, mas juntando um dinheirinho ali para poder investir no seu próprio negócio. Você tem esse sonho. Ou talvez não, você é um CLT feliz e quer seguir carreira na sua empresa, na empresa que você trabalha, subir a cargos de gerência, CEO, diretor, enfim. Eu não sei o que você deseja, mas Deus sabe e Ele atenderá aos desejos do seu coração, se você crer com fé. Esse é o tipo de conteúdo que eu quero estar sempre trazendo aqui no canal. Então, se você gosta, se inscreve no canal aqui, dê o like e compartilhe para outras pessoas. Porque essa palavra é de Deus, não é de mim. E eu quero continuar falando para vocês sobre fé. Porque a fé, ela é mais do que essencial na nossa vida. Nós estamos passando por tempos difíceis e digamos assim, o pessoal chama esse nome guru, né? Guru da internet, eu não sei de onde surgiu esse nome, mas as pessoas da internet, eles não falam de tempos difíceis. Poucas pessoas falam de tempos difíceis. Eles falam mais do tempo da bonança, do faturamento que eles alcançaram, da Ferrari, do carro, enfim. Não sei se você já percebeu isso. Mas existem tempos difíceis e essas pessoas também que estão gravando esses vídeos, que muitas vezes fogem da realidade, elas também passam por tempos difíceis. Não se engane, porque muitos estão sofrendo, cheios de dívidas, de milhões, milhares de dívidas. É casa alugada, carro alugado, empresa que caiu o faturamento, não está vendendo como antes. E eles não vão falar, eles vão falar que estão sempre melhor para você acreditar, mas, enfim, voltando aqui na fé. Você não pode acreditar 100% em homens, em mulheres, mas sim em Deus. E 100% em Deus, primeiramente, né? Depois, segundo você mesmo. Sim, porque ah, até alguns cristãos podem falar, não, mas o coração é enganoso. Sim, o coração é enganoso. Mas se você não acreditar em si mesmo, como é que você vai levantar e fazer algo diferente hoje? Ela, nossa, eu não posso fazer nada, que tudo para mim dá errado. A pessoa que não acredita em si mesma, ela entra nisso. E ela começa a ficar até doente. Aí eu recomendo vocês procurar nossos amigos terapeutas, psicólogos, enfim, psicanalistas. Mas, Hebreus 11. Hebreus 11 é o capítulo da fé. Depois leia o capítulo completamente lá. Diz assim, ó, o que é a fé? Primeiramente, qual é a pergunta? O que é a fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Seja, a certeza daquilo que esperamos, dias melhores, faturamento melhor, uma casa melhor, um carro melhor, o céu, tudo aqui vai passar, então você espera ir para o céu. Resumir tudo aqui o que o ser humano espera. E a prova, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por exemplo, Kennedy, como é que você acredita em Deus? Você já viu Deus? Eu não vi Deus com os meus próprios olhos, mas eu já senti várias vezes a presença dele na minha vida, nos ambientes que eu frequento. E você também. Você pode sentir, sim, na sua casa. Deus vai na sua casa, sim. A fé, a prova das coisas que não vemos. Ah, vou dar um exemplo terreno. Um exemplo aqui do meu trabalho. Marketing digital, tráfego. Digamos que eu pego aqui R$ 500 e eu tenho um produto para vender, ou um serviço, uma mentoria, como a minha mentoria Beleza Lucrativa, que eu ajudo profissionais de estética, cabeleireiras, manicures, tem homens também lá, tem enfermeiros, alguns alunos, a aprender a fazer o seu próprio tráfego, o seu próprio anúncio e depois trazer os clientes, né? Através dos anúncios, eles terem clientes, chamando no WhatsApp, fazendo orçamento, e assim vender o serviço para beneficiar os clientes, mas eles terem dinheiro. Então, o que acontece? Eu pego R$ 500 e eu
defino com R$ 500, é uma verba pouca. O marketing digital é baixo ainda. Eu defino para trabalhar um mês com esses R$ 500. Mas na minha mente eu penso assim, esses R$ 500 têm que voltar. Porque se eu perder dinheiro, eu não quero perder dinheiro. Eu já não tenho quase dinheiro, porque R$ 500 é pouco. Eu vou perder dinheiro com tráfego pago? Aí você começa a duvidar. Será que funciona o tráfego pago? Será que vale a pena? Será que eu vou colocar esse dinheiro, ele vai se perder? Será? Será? Veja aqui, ó. Falta de fé. Falta de fé. E a fé é o quê? A prova das coisas que não vemos. Então você não vê o anúncio o tempo todo rodando. Você vê no gerenciador ali, mas você não vê. Você não vê o resultado que ele vai trazer. Você não vê. Você tem que ter fé. Então, essa é uma profissão que você tem que ter fé. Não só essa. Eu já ouvi empreendedores falando, empreendedores cristãos, né? Que falam: nossa, o empreendedor tem que ser sustentado 100% por Deus mesmo, porque ele está fazendo de tudo, vendendo, fazendo anúncio, ele está de tudo para vender, na verdade, fazendo panfleto, indo nas palestras, até rádio em cidades do interior ainda funciona. De tudo. Estou gastando, reformando consultório, estou fazendo escritório novo, estou montando minha hamburgueria, comprando cadeiras novas, contratando funcionários, enfim. E nada, parece que eu estou vendendo sempre e esse dinheiro não para, eu não vejo dinheiro. Mas Deus vê o que você está fazendo de certo e de errado também. Então, lembra do Salmo 37 que eu li? Deleite-se no Senhor, busque a Ele, peça em oração, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Tenha fé em você mesmo, tenha fé em Deus. Ah, orei, Kennedy. Orei, e aí entendi que Deus vai me ajudar. Um exemplo, eu quero mais clientes. Eu tenho os R$ 500, não estão em dinheiro, mas estão num cartão de crédito. Eu tenho aquele limite ali que eu não usei, e eu não quero usar ele com outra coisa também, mas eu quero investir ele em algo que tenha retorno. Coloco lá no gerenciador de anúncio, crio os criativos, o vídeo, a imagem, e aí eu ativo. E começa. Primeiro dia, gastei R$ 20, alguns contatinhos, ninguém responde. Segundo dia, outro contato, ó, esse aqui está mais interessado, essa pessoa. E aí eu preciso anunciar o mês todo, investir esses R$ 500, mas eu preciso vender pelo menos R$ 1.000, 1.500 para voltar. E aí, muitas vezes no primeiro mês eu não estou vendendo. Eu estou. Chegam os clientes no WhatsApp, eu atendo, e aí a pessoa não me responde, eu já fico triste, já fico desanimado, aí eu não respondo mais ela também. Aí chega um outro lead, eu já julgo ele, esse aqui é desqualificado, esse aqui não vai comprar não, pela foto, por alguma coisa assim. Teve uma cliente minha, uma vez falou, nossa, a foto dessa pessoa tá vindo só clientes desqualificados. Eu perguntei, você já falou com essa pessoa? Você está julgando pela foto, fala com ela. Resumindo, essa pessoa foi um dos melhores clientes dela, porque tem pessoas simples que gostam de aparências simples e que têm mais dinheiro na conta bancária do que pessoas que estão aí nos palcos do digital mostrando que tem muito dinheiro e muitas vezes é tudo do sócio, às vezes é tudo emprestado, alugado pela empresa. Cuidado, deleite-se no Senhor. Confie nele, o mais ele fará. E tenha fé. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Até o mundo foi feito de algo invisível, não existia nada. Enfim, esse vídeo, para não ficar muito longo, eu quero finalizar aqui e eu quero deixar essa palavra para você. É uma palavra de fé, desenvolvimento mental, espiritual e pessoal. Sim, e você precisa ter fé para trabalhar no marketing digital, para empreender, para trabalhar até na CLT. Talvez você tenha aquele patrão difícil de lidar, personalidade forte, e ele te maltrata com algumas palavras, talvez ele é muito duro. Você tem que ter fé em si mesmo para suportar essa prova até um tempo, para você suportar essa pessoa também.
Tem fé que ele vai melhorar também, quem sabe, né? Quem sabe você conversando, alguém, orando por ele, a fé resolve. A fé, ela pode transportar montanhas, como está na palavra de Deus. Não perca a fé, nós estamos em tempo difícil, estamos sim, mas você precisa aprender a fazer anúncios na internet, aprender a fazer vídeos, aparecer todo dia para mostrar o seu produto e serviço. Você não pode desistir, não pode perder a fé. E quando eu falo isso aqui para você, eu estou falando para mim também. Eu tenho 10 anos, só que eu saí da CLT. Eu comecei a trabalhar em 2014 com marketing digital e saí em 2016 da CLT e nunca mais voltei para a CLT. Você acha que eu não preciso ter fé para todos os meses ter clientes novos ou ter aqueles clientes antigos que compram de mim mais vezes também? E eu poderia contar muita coisa aqui, mas vamos finalizar esse vídeo. Se inscreve no canal, compartilha e diz se você gostou desse tipo de vídeo que nós vamos fazer mais. Eu estou até planejando algumas séries aqui para o canal e siga nas redes sociais, Kena de Araújo no Instagram e outras mídias também. Um abraço, até mais.